A apreensão de pequena quantidade de crack por si só não justifica a prisão preventiva. Foi o que decidiu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O caso envolve um homem preso em flagrante em Balneário Camboriú com 12 pedras de crack que somaram 1 grama e 7 decigramas, além de R$ 119 em dinheiro. A Justiça Local havia convertido a prisão em preventiva, alegando risco à ordem pública e possibilidade de reincidência. Ao analisar o habeas corpus, Moraes considerou a medida desproporcional. Segundo ele, não houve adequação entre a restrição da liberdade e as circunstâncias concretas do caso. O ministro destacou que a prisão cautelar é medida excepcional e que, nesse contexto, pode ser substituída por outras cautelares previstas em leis. Com isso, a prisão preventiva foi suspensa e o juízo de origem poderá aplicar medidas alternativas ao investigado. Gente, isso aqui é o retrato, né, da polícia prende, a justiça solta. Moraes, o traficante, foi pego em flagrante com 12 pedras de crack. Mais uma vez, ele é reincidente, não foi a primeira vez. A polícia prendeu, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve ele preso, o STJ manteve esse preso, e aí chegou lá e o ministro Moraes decidiu liberar, sendo que ele não tem residência fixa. Então, que outras medidas cautelares são essas que vão poder ser acompanhadas com alguém que não tem residência fixa? Então, provavelmente esse traficante vai continuar aí nas ruas. Não é à toa que o Brasil hoje é o 7º país mais perigoso do mundo, que segurança é para os brasileiros a maior questão, né, que precisa ser resolvida no nosso país, mas a gente tem um Supremo que primeiro decidiu que posse de droga não é crime, ao contrário do que dizia a lei. E agora decide também que traficante pode ser solto. Então, aí o nosso judiciário, o nosso STF hoje decide tudo. Ele decide sobre aborto, ele decide sobre todas as pautas importantes da segurança, aliás, a DPF lá, que não permitia mais que a polícia subisse o morro, ele decide sobre imposto, vídeo IOF, ele decide se a PF pode realizar o seu trabalho de maneira independente, se o Banco Central pode realizar seu trabalho de maneira independente, se a Receita Federal pode realizar ou não seu trabalho de maneira independente. Eu fico aqui me perguntando, ou seja, o STF manda e desmanda no nosso país. Cadê o povo? Cadê os eleitos pelo povo? Cadê o presidente da República? Cadê o Congresso eleito pelo povo? Por isso que essas eleições são tão relevantes, porque se a gente não tiver um Senado que consiga colocar ordem nisso tudo, e o próximo presidente vai definir pelo menos 3 novos ministros, porque você vai ter a aposentadoria de Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, se outro não decidir fazer igual Barroso e antecipar uma aposentadoria. Então, e aí? Que destino nos aguarda, Marcília? Bom, eu acho que de droga o STF entende, né? Porque o STF é uma droga, né? É uma grande... Aliás, é uma droga no sentido até literal, né? Ele nos entorpece, é tóxico, é nocivo, nos faz mal, destrói a sociedade, tudo isso. Agora, esse pensamento, essa decisão do Moraes é a cara da esquerda. A gente precisa entender o seguinte: o Moraes não é apenas um juiz ruim, ele não é apenas uma pessoa que não consegue entender a Constituição, que tem dificuldade de se expressar e que não sabe gramática, nem escrever com exclamação e letra caixa alta, etc. Não é só isso. O Moraes é um juiz, o Moraes do Antigo Testamento era diferente, ele era uma pessoa punitivista, não sei o que e tal. O Moraes do Novo Testamento é um juiz de esquerda, a gente precisa lembrar disso. É um juiz de influência marxista. Se você pegar a tese do Moraes, que, enfim, dizem, né, que foi tão influenciado por terceiros que quem diga que sequer ele escreveu, essa tese do Moraes é uma tese totalmente marxista. É uma tese influenciada pela visão de esquerda de que existe a vítima da opressão do imperialismo e essa vítima precisa ser protegida, etc. E é exatamente... essa decisão retrata isso, ou seja, há uma necessidade de você pegar o cara que está vendendo crack e soltar porque ele é vítima da sociedade, e você prender o Bolsonaro, você prender a Débora do Batom, você prender essas pessoas e você ser absolutamente rígido com todas elas, porque elas representam um perigo contra a visão de esquerda dele. Exato. O bolsonarismo é o risco de que a ideologia que ele tem caia.
a ideologia que ele acha que a sociedade deva ter e que faz ou constrói na cabeça dele a democracia caia. Então, é exatamente a visão de esquerda. A vítima da sociedade é o cara que vende crack e os opressores da sociedade são os bolsonaristas. E aí ele age dentro dessa coerência incoerente, dentro dessa visão de esquerda dele dessa maneira. Ele vai se movimentando assim, chumbo em todo mundo que pensa diferente dele e absolutamente abertura de celas e prisões para as pessoas que são as vítimas, né? São aqueles que consomem ou vendem drogas e assim por diante. Isso é um absurdo, né? Um juiz do Supremo Tribunal Federal que prende uma pessoa que pintou uma estátua por 14 anos, dá uma multa de 30 milhões e solta um cara que vende crack, é alguém que os livros de história deveriam contar como um maluco. Não merece estar onde está. De forma... Nem ele, nem Toffoli, eles não fazem jus à cadeira que eles estão ocupando hoje em dia. Você falando isso, eu me lembrei da dona Adalgilza, a professora aposentada que estava com uma bandeira, que ele ficou presa muito tempo na cadeia e estava suicida. E vale lembrar também que nós não estamos falando de drogas mais brandas, nós estamos falando de crack. O crack mata. Uma vez que a pessoa usa crack, ela fica viciada para sempre. Eu posso falar isso porque eu tenho a irmã de uma amiga minha e o pai dela, todos viciados em crack, e são anos de entra e sai, de clínica, entra, sai. Bom, a gente vê como era a Cracolândia aqui em São Paulo. Você sabe que uma vez, uma pedrinha daquela acaba com a vida da pessoa. Então nós estamos falando de uma droga pesada, de uma droga que destrói famílias, sem levar em conta que o traficante, quando o usuário, que é vítima sim do traficante, não é ao contrário, não tem dinheiro para sustentar o vício, o traficante vai lá e mata. Ele mata sem pena. Eu posso falar isso também porque isso aconteceu com alguém muito próximo de mim que estava com a dívida e simplesmente foi assassinado por um traficante. Então, assim, esse senhor, ele é um absurdo. Ele não tem condições morais de estar ali. Ele prende a professora aposentada que estava com a bandeira numa manifestação e deixa solto um cracudo que vende crack. Alguém me explica essa lógica? Eu vejo isso que é só mais uma coisa, mais uma ilegalidade que eles estão normalizando, né? Venda de sentença já ficou uma coisa normal, agora venda de crack, né? Traficante também ficou uma coisa normal, tráfico de influência também virou uma coisa normal, corrupção virou uma coisa normal, é só mais uma coisa aqui no Brasil. E eu queria só colocar mais uma informação que todo mundo deve ter visto o caso do rapaz, do homem, que estuprou e matou a enteada de 14 anos, né? E ele já tinha sido investigado e preso por porte de drogas. Então, olha aí o que acontece. E não só isso, né? Ele também tinha sido investigado por tentar estuprar a própria mãe e uma criança vulnerável também. Então, olha aí como a leniência, né? Como essa facilitação do judiciário, as consequências que isso dá na vida das pessoas. Uma pessoa que já tinha diversas passagens pela polícia, tinha sido solto, aí ele vai lá e acaba com a vida da própria enteada. Então, eu vejo isso exatamente o que a Marina falou. O nosso país é um dos mais violentos do mundo, justamente por conta das nossas leis fracas e desse judiciário que insiste em defender os bandidos. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.